Olá a todos, saudações. Fala João Miguel da Silva Monteca. Vou poder falar acerca dos vetores unidimensionais usando a linguagem de programação C, apresentar o conceito de vetores unidimensionais e suas características fundamentais da linguagem C. Dizer que os vetores unidimensionais, também conhecidos simplesmente como vetores, são variáveis compostas que permitem armazenar vários dados do mesmo tipo, representados pelo mesmo nome e referenciados por um índice. Dizer que a sintaxe para a declaração de um vetor basicamente é a seguinte: temos o tipo de dado, que poderá fixar o tipo de dado das variáveis componentes do vetor. Temos nome, que será o identificador das variáveis, e temos tamanho entre parênteses e retos, que indica o número de tais componentes. Vamos poder analisar um exemplo para facilitar a nossa compreensão. Temos aqui já um exemplo feito, vamos simplesmente analisar. Dizer que aqui foi declarada a nossa biblioteca, que são funções fornecidas pelo sistema. Temos os blocos de texto que serão ignorados pelo programa na hora da compilação. Dizer que são comentários. Temos aqui a nossa função principal, que é indispensável para qualquer programa em C. Aqui figura o corpo do nosso programa. Dizer que foi aqui declarado um vetor, poderá armazenar dados do tipo inteiro, tem como identificador par, e o número de componentes armazenados será 5 variáveis. Também declaramos uma variável simples, no caso será o índice do nosso vetor. Aqui temos a estrutura de repetição for, que é uma estrutura de repetição que repete a execução de uma dada sequência de comandos um número de vezes, que é determinado pelo programa. Dizer que vai nos permitir listar as posições do nosso vetor. Aqui temos a estrutura de decisão if, que é uma estrutura que decide se uma dada sequência de comandos será ou não executadas. Um outro aspecto não menos importante é o acesso aos elementos de um vetor. No caso, uma vez que as nossas variáveis têm o mesmo identificador, ou seja, o mesmo nome, para acessar a cada uma delas, o acesso é feito através de um processo chamado indexação, que consiste em utilizar-se de um índice, no caso, para acessar a cada uma das variáveis. Então vamos recorrer ao programa para ter uma ideia. Ok, feita a compilação, vamos dar entrada aos valores 2, 4, 6, 7 e 8. Ok, armazenamos, ou seja, declaramos apenas uma variável composta, permitiu que armazenássemos os 5 valores. Aqui acessamos as posições do vetor, permitiu com que fizéssemos a verificação. Ok, então é tudo. Fazendo-nos lembrar dos aspectos aqui muito importantes, é a declaração e o acesso. Para declarar o vetor, vimos que basta termos o tipo de dado, o identificador e o número de componentes do vetor, sempre entre parênteses retos. Para acessar aos elementos do vetor, basta que tenhamos o identificador e o número da variável, ou seja, a posição da variável que queremos acessar. Aqui no caso, a nossa variável i será substituída pelos valores que vão desde 0 até 4. Então, é tudo quanto tinha a falar sobre, a fazer um resumo sobre os vetores. Como podemos ver,
O uso dos vetores é uma prática bastante interessante, permite-nos armazenar vários dados, declarando apenas uma única variável composta. Meu muito obrigado. Aquele abraço à turma de Informática Educativa do ICDUILA de 2014. Muito